um só poder sobre minha cabeça, um só poder sobre a tua cabeça. E tuas mãos, purificadas de um só poder, seja por equipar a tua mão direita, na expressão das mãos de Abraão, em conduzir os teus filhos à justiça. A medida do homem é a justiça. A medida do homem não é o dinheiro. A medida do homem não é o nível por mensurações de togados. A verdadeira justiça torna inimaginável que um homem tratado por cabeça de uma facção criminosa, nominada por partido, faz acordos com partidos, na expressão de Alckmin, para que todos possam, em Temer, ser conduzido ao temor. E no temor, nomear ao que temia. Não consegue ter retorno. Não tem como expressar acordo ou apoio para nenhum lado, já que se satisfazem de tratar de lados. E dos lados vai alcançar todas as considerações da natureza original, na mentira radical, extremada. Inimaginável que a partir de Abraão, a partir de autopensar de José, de um Jacó por Israel, dos profetas da verdade e da justiça, nisso caminharam um Sócrates, um Aristóteles, um Parmênides, outros grandes nomes, um Rui Barbosa, Machado de Assis, um honesto político na figura de um Churchill. Morreu a rainha? As memórias que dela ficam, para que o povo tenha honra, está naquela jovem que tinha o suporte da dimensão do poder de juízo de um Churchill, Winston Churchill, que vai dizer, com toda essa guerra, as guerras virão e os homens, por incrível que pareça, esquecerão da dor que passaram. A pergunta fica: como trocaria um juízo de um homem como esse? Assim, podemos de fato considerar quem é um político honesto, que tem um propósito, mas como é que eu vou interpretar que um Lula traz melhor juízo e melhor discurso? Seria imaginável um homem como um Churchill, como um não me veio na memória. Estou procurando ver nos Estados Unidos da América um nome que seja compatível com essa figura que eu quero mostrar, a partir dos juízos de Cristo, do homem que eu possa dizê-lo. Sabem de um? Lembrem. Lincoln. Pronto, Abraham Lincoln. E pergunta fica: e aquele homem de cor que mataram?
porque propunha uma visão também fundamentada em Cristo. Justiça. Não era questão de tomar a América com as armas, de armas militares, de guerra, para que não viesse um faquinha dizer que as eleições não se resolvem por um exército armado. Mas estamos esperando uma resposta. Eu diria que ao Brasil caberia colocar as suas vestes da vitória no juízo de Cristo, nessa terra da Veracruz, nesse ardente fogo que nos consome, aquele que se entregou para se contrapor à loucura dos que querem se estabelecer por escadas de instituídos de si mesmos. Se legislam, define o que querem fazer, e pode ser o que querem fazer vai mudar a cada passo do caminhar. Não o fazem para frente, é para trás. Me digam, peguem esses homens. Peguem um Sócrates, já que você é filósofo. Peguem Jesus, o Cristo. Peguem um Buda, um pensador lá da China, um pensador do Japão, que dá os fundamentos de razão de valor da vida do homem. E um animal não está competindo com animais. E nem para que se lançar um divertimento em ver crianças e velhos sendo moídos na boca dos dentes do leão, naqueles circos. Estão enxergando diferença? Lá não havia um Estado estabelecido? Não estava lá a ideia de um César em Nero por queimar Roma? E para justificar, mandar queimar os cristãos? Perguntaria, o Alexandre de Moraes acolhe o que estou dizendo ou estou mentindo? Afinal, a que figura ele está referenciado que diga, olha, eu quero exercer um digno, um honrado posição de um juiz em verdade. Que eu possa ser acolhido por todos que o Senhor nomeou. O Churchill, Cristo, Moisés, Abraão. Que direito haveria fora desses fundamentos? Eu tenho que consultar o Barroso? Vou consultar o Moraes para dizer o que eu posso dizer, Moraes? Então ele me dê um aparelhinho, vou falar, eu ponho o aparelhinho dele na cara dele. Tem que acabar com essa democracia, não tem sentido. Estão sustentando a farsa dessa democracia. Mas qual é o propósito disso? Explique, qual é o propósito? Ah, o Lula vai dizer que o Brasil tem muitos morrendo de fome. Mas o outro diz, armem os pais de família para que possam se defender. Aqueles de lá, e diz o Fachin, exército armado, a urna é nossa, é o que ele está dizendo. Aí eu vejo o inimaginável que possa passar na cabeça de um Churchill ter imaginado de um Moisés
de um Abraão, de um José, de um Israel, de uns profetas da verdade da justiça, de Cristo, inimaginável, o eleito para a presidência, com o poder de nomear o sumo sacerdócio na figura do sumo juiz em Alexandre de Moraes. Está lá, aqueles jovens de armas de guerra. Mas a pergunta fica, não há dinheiro para eles comprarem pão? Ou preciso da arma para matar e usurpar? Mas a pergunta fica, são eles responsáveis? Não, é o Lula. O Lula, o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin e todos aqueles que estão lá. Porque está na mesma relação de os juízes do Supremo Tribunal de Justiça de Brasília, quando um entra o Covid, aí determina o que faz e o que não faz. Aí o governo quer fazer, não deixa. Os governadores são independentes. Os prefeitos são independentes. Ou melhor, cada um na sua área, como disse, mas eles não usam a área. A área deles é deles e acabou. Mas eu pergunto ainda. Aí tem um prefeito lá, saber, numa cidade mais humilde, não sei onde isso ocorreu, mas é só pesquisar. Aí diz lá que ele, não, essas propostas que procedem da cabeça do Lula e Dilma, através de Haddad, através do mensalão desses juízes supremos que lá defenderam o mensalão contra Joaquim Barbosa, que se aposenta, não pode. E declararam, por 11-0, que a teoria do Haddad, que vai levar aqueles meninos de arma, fosse o fundamento da escola. Não estou separando. Jesus Cristo propõe que você vá sempre ver o espírito maligno que age sobre o homem. Ou aquele que é livre, já com 87 anos praticamente, com 12 filhos, mais de 2 dezenas de netos e de bisnetos. Passei por todas essas considerações. Estudei num colégio marista. Santa Maria, misericórdia. Vou buscar a Santa Maria onde? No morro? Ou vou para a avenida com escarnecer do seu filho? Vocês têm um endosso de Abraão? Vocês têm um endosso de José, de Israel? Então não haja um Fux. Haja como um filho do Eterno. Não põe na lama a imagem de Israel. E nem o álcool por luz. Permita, seja instrumento, seja reparo, seja fortaleza. Para quê? O tráfico de drogas, que se realizou por mão do seu irmão, se realize. Isso gera o morro. Do morro gera o roubo do celular. Do morro ao celular, na rua, matam. Não satisfazem pegar o celular. A raiva grande dentro. Essa ira está semeada. Qual a solução? Votar no Lula? Aí, não, mas o Bolsonaro vai trazer problema. Misericórdia. Deviam ter escolhido lá na França
aquele cidadão que ele foi tratado como inimigo, porque entregou a França para o Hitler entrar na Champs-Élysées com plena liberdade e glória. Mas eu pergunto, quem estava lá? Estaria lá o Abraão, o grego, o judeu, o romano, o árabe, o africano. Quem estava lá? Que melodia falei, que música cantarei. Você sabe de onde eu venho, misericórdia, do morro, do engenho, da terra dos cafezais. Ai, misericórdia. Presidenciável. Xuxa vai demonstrar a ministra. Xuxa não foi aceito na América pela sua forma expositiva de corrupção da juventude das crianças. Ela traz a visão, aquela história da dança da garrafa, daquelas crianças dançando sobre uma garrafa. Elas estão na sua simplicidade de criança, mas não a Globo. Mas a Globo vai projetar a Maria, a mãe de Jesus Cristo, naquela história do Nordeste, onde um colonialismo, existe uma guerra entre o coronel, ainda lá instalado, o Starleira continua lá. Renan é fruto. Aziz também. Uma árvore frondosa. Miséria. Moral. Abraão os endossa. Israel os endossa. Churchill os endossa. São políticos. Abraão Lincoln os endossa. O que querem? O que querem? Democracia. Democracia, seus safados. Seus safados. Estão depositando nesse judiciário um novo templo, do tanto quanto ganham. É quem estabelece agora os referenciais. Mas o Muro das Lamentações continua lá. E o templo em que Moisés entrega a lei para que saibam que o átrio me envolve, estou imerso num átrio, num referencial de contos e de um pássaro no chão ou pássaro no ninho. Faz menção de tudo isso e diz de tudo, levas para tua casa a justiça. E você tem provado. É a vida. Mas querem trocar a vida pela morte. Se Jair, por Bolsonaro, um italiano, procede de uma Roma renovada, tem um deslumbre, uma luz, uma abertura, para perceber essa dimensão de quem vos falo. Já está Herodes para matar a criança. Aí vem a Damares e fala dessa crueldade, dessa perversidade, dessa impossível ser concebível, mas está aí. Está lá o presidenciável diante daquelas armas e diz desarme. Por que não diz que autoridade existe, liberdade dele ele tem nele mesmo, porque só de Cristo é possível, e dissesse, meninos, entregue as suas armas, vamos viver de maneira justa, honesta,
O que diriam eles? Mas como? O senhor nos ensinou, o senhor nos ensinou assim. Eu, diria o Lula. Sim. A tua fala é dos teus ministros. Está lá o teu Supremo Juiz. Não estão nos defendendo? Mas afinal, onde é que nós estamos? Vamos pegar aqui, nós estamos escarnecendo lá nas escolas de samba? Ou vamos ficar consumindo de fato nossa fumaça? E vamos nos justificar mutuamente. Aí vem toda a pergunta fundamental, que todo mundo fala, todo mundo pergunta e ninguém responde. O que nasceu antes? O ovo ou a galinha? Mas a pergunta fica, se cortam o pescoço do galo, e você dispõe o pescoço do galo, deixar pingar no chão, na presunção de que há autoridade neste ato, e que eles estão agora preservados por mais um tempo, até cortar a cabeça de um outro galo. O Sócrates é a expressão do galo. Só que não cortaram a cabeça dele, procuraram apenas cortar veneno no Sócrates. E ele foi envenenado? Foi. Lá numa escola, na universidade, onde você for. Está lá o Sócrates. Sim, mas é bom que fale dele. Mas o fruto dessa fala está lá no Supremo Tribunal de Brasília, dizendo que fizeram direito. Se exaltam no seu conhecimento. Então, essa sabedoria é loucura. Quem negaria? Bom, volta a Maria. Eu, seu João, do primeiro ano até o último ano do colegial, eu fiz colégio marista. Usei uma faixa no pescoço, uma espécie de um colar de tecido azul celeste. Hoje, modernamente, nesse presente século, veja, por que século? Porque, de fato, é difícil uma consideração muito longa. De século em século, vamos interpretar esse ambiente secular, que até, se eu estou no meio dele, eu consigo entender atrás e projetar para o futuro, interpretar com a tendência, uma ideia desses institutos de pesquisa. Então, eu sou o Eterno, me dá essa capacitação. Não preciso perguntar para eles. Se consideraram. No último ano, diz o irmão, que é tratado de fora por padre. Não, era o irmão marista. Eu chamar de irmão marista, o nome é bem claro, irmão marista. Lembra que Jesus Cristo disse que não chamareis mais de... Ele vai dizer um só pai? Vós o chamareis de irmão, irmãs. Ele está dizendo um só pai. Olha, se é um só pai, irmão e irmãs. Os demais. Mas veja, de um só pai. Em que esse irmão e essa irmã conduzirão no seu corpo, na sua mente e coração, na sua alma, o espírito daquele que é eterno. Ele é o justo. Esses exercerão justiça. Esse irmão marista, a chamada esta congregação, muito superior a um corporativo de Brasília, que é uma evidência, estão educando na reta justiça. Eu lembro que aqueles irmãos, almocei com eles muitas vezes, que eu jogava futebol, gostava de ficar lá no domingo. Participamos com eles na mesma mesa. Era uma mesa, tipo uma mesa militar. Não era uma mesinha toda enfeitadinha.
Nunca comi lagosta lá, nunca me ofertaram, nem conheciam, talvez. O que eu comi era arroz, feijão, arroz, feijão, e tudo o que é comum na casa de todo homem. E também dos mestres e também dos alunos naquela ocasião. É um momento maravilhoso. Eu tenho lembrança, muito grandiosa lembrança. E da amizade do irmão, que era o titular da escola, aqui em Curitiba, no Santa Maria de Curitiba, o Vicente, veja o nome, de São Vicente, o nome é Vicente. É um exemplo de vida, de doação de vida para uma sociedade, para uma comunidade. Nunca ouvi da palavra daquele homem nada que eu desabonasse, nem que me conduzisse às teorias do Haddad, nem que me conduzisse à ideia de que uma cidade ser edificada por fundamento da Cracolândia é morte. Mas a Cracolândia está ligada às drogas incentivadas, a quais aquele que está sob o comando, não está sob o comando dos meninos armados, e na rua matando por um celular, para tomar uma cervejinha. A quem ouviria? E diz esse homem que era um pai e irmão. Ele diz, eu proponho, ô João, você faça engenharia. Eu tirei 7º lugar e, sem ter feito chamado um curso prévio, que era comum na ocasião, mas era um valor elevado. Meu pai tinha subido a tenente, ele era um sargento anteriormente, não tinha como pagar. Além de ajudar na escola, tinha um subsídio da escola marista, pagar fora não havia possibilidade. Para chegar até ali, meu pai, ele sacrificou. Um sacrifício enorme dele. Não me deu o carro. Eu tinha um colega que voltava da França, todo ano ele ia à França, era rico. E na porta da escola, só aquele carro ali naquela rua, na época, você podia ver naquele horário, final de escola, era uma Ferrari. E por incrível que pareça, eu nunca entrei naquele carro, mas sempre assisti os outros colegas dizerem para o colega, o dono da Ferrari, aquele que ia à França, e dizia então, olha, fulano, nos leva, nos leva. Bom, tudo bem. Mas cada um vai estar na gasolina. Veja, mas aquele moço era mau? Não. Ele apenas cumpria uma lei que fica fora do domínio comum. Só em Cristo se torna possível. E vai dizer, vós, testificareis se continuar no dolo, ficar na mentira, no mentira conduzindo à morte. Fareis, por costumes, cada vez mais em queda, cada vez mais pervertidos, mais libertinos. E da nudez de alguém, não sei se cheirando, não sei se fazendo o quê, em relação ao traseiro de alguém nu, na frente do Lula, dando risadinhas de escárnio. E vão dizer providenciável, dizem os juízes supremos. Abraão endossa. Israel endossa. Israel tem um fluxo. Ou não tem? Esse mesmo, começando com a luz,
quando de fato vem um grau de equilíbrio fugaz, vai dizer que tudo foi feito, foi crime. Mas sustenta. Por que não se opõe? Resultado, entenda-se. Os juízos, dos que se instituíram de autoridade, estão conduzindo, já fizeram, já levaram este povo ao estado de Sodoma e de Gomorra. Esse estado é espírito. E a manifestação lá e aqui é flagrante. Não é uma questão de eu dizer que está há milênios. Não. Está ali no Morro do Alemão. Está lá. Um presidenciável. Mas hoje fica essa questão. Aí que vamos, também disse no vídeo de ontem. Agora estamos, de fato, a política está polarizada. Sim, mas como? Tu tem o norte e o sul. Tu não tem outros. A bússola te aponta para uma direção só. A outra é o contrário. Mas ela te dá a direção norte. E o rumo não te deixará solto no espaço. Mas está falando a mesma coisa. O que é? Do juízo de Abraão, de Israel, de José, dos profetas da justiça, da lei que Moisés apresenta. E Moisés está por dizer: diz Deus. Ouviu? Vai. Condene o faraó. Mas com que poder? Vai em meu nome. Mas o que eu direi? Dou o cajado da justa justiça em suas mãos. Serás o teu poder, a tua arma, o teu escudo, a tua força, a funda de Davi. Aquela pedrinha que vai derrubando os ídolos de pedra, como anunciou Daniel, de cujo nome um homem é sacrificado a favor das drogas para sustentar os juízos do Lula. Dizer que não tem vez, que não tem culpa nenhuma, ele não, se tornou um mandante, uma evidência. Vai perguntar, mas ele disse, vai lá e mate ele? Não, ele entregou nas mãos de alguém. Ou tu acha que o coronel lá do Nordeste, ou na expressão naquela história do filme em que a Globo apresentou muitas vezes, a Compadecida. Compadecida é uma deformação da imagem da Maria. Ali coloca a ideia do padre em situação desfavorável e da fantasia a favor do gracioso. A mesma senhora que estes vão na carne admirável, daqui a pouco eu vejo um espírito abominável manifesto por uma atitude dela. Quando com todo o seu conhecimento, no transcorrer já numa idade avançada, vai beijar a boca da outra velha, incentivando essa proposta espúria, nunca vista por Abraão, talvez por Ló, quando antes que Sodoma fosse destruído. Compreenderam ou não? Então, na história da Xuxa, que aceitou também o mesmo jogo, de se dispor e, ao mesmo tempo, usar um menino para fazer tal cena. Agora querem condenar a Damares, que os denuncia
querem fazer da loucura o juízo supremo. E vamos dizer dessas questões? Eu diria o seguinte, independente de resultados de papéis ou disso ou daquilo, são todos criminosos. Vamos aceitar que o juízo de um louco se sobrepõe a alguém que queira legislar melhor, que vai impedir. Se não tiver do gosto dele, vai negar. Aí vão dizer que isso é democracia. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. Tem sentido? Imagine você a cada passo levantar da cama para ir para o trabalho, a cada passo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E, bem, o pior é que tem que levar alguma coisa do Alexandre de Moraes para perguntar, eu posso? Pode, pode, pode. Acabou a bússola. Quem está voando aí está perdido. Não há mais possibilidade. Aí vem outra loucura. Fala um baile. Estão lá, todo mundo das lamentações. O galo corta a cabeça dele. Aquele crucifica. Mas isso foi lá? Não! O espírito é o mesmo. O maligno quer assumir o homem. A luta é do espírito. A espada é na palavra o espírito de Cristo. Falarei mais? Que direi mais? Está lá, escrito. Por Judas, um dos irmãos de Pedro. Teve o Judas Iscariote e tem um outro Judas. Se alguém dizer o Judas é o mesmo, um Judas é aquele que é o traidor. E outro Judas é aquele que é a expressão daquele que julgou as mulheres do tempo, não presta para nada. Eu sigo o juízo, não a direção dos Supremos. Veja que os Supremos estão por expressão também dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. Ora, o que nos resta? Não concordamos que é uma decisão crucial? O Brasil vai ser a expressão de uma decisão que o mundo vai ter que tomar? Por quê? Porque tem um Biden, não está mais na normalidade. Então foi corrompido pelas proposições, os interesses do filho dele nas questões lá do gás, lá na região da Ucrânia e da Rússia. Esse é um fato, mas o fato explicita a compadecida. A figura da Xuxa querendo condenar a Damares, que é o impeachment da Damares, mas ela já é senadora. Ah, mas ainda não foi, legalmente ainda não foi instituída. Piada. O povo já disse. Estão compreendendo? Aí vai dizer, bom, aí então está por dizer a Xuxa que é possível, ou recomendando, autorrecomendando-se, que o Alexandre pode tornar a Damares incapaz de assumir o Senado. É imaginável isso? É imaginável a todos os nomes, grandes nomes que eu falei, da qual compreendemos que nos sustém, de que aquele homem no morro é o presidente ideal para o Brasil? O que tu acha que ele vai fazer? Vai te ofertar comida? Vai. Que comida? Se ele nega, o negócio dele é outro, está na loucura.
Eu diria que o caso hoje da democracia brasileira é um caso apenas de confirmação do estado doentio de todos se titularam por instituídos de si por autoridade. E passe por tais exames um Alexandre de Moraes, um Barroso, um Lula, um Haddad e todos os demais. Vamos ficar até amanhã conversando. Uma coisa puxa a outra. E lá, na Compadecida, eu tenho que concluir. Veja, já são 40 minutos. Em que sentido? Santa Maria. A palavra declara que a Maria foi gerada no Espírito Santo. De um só. Em Abraão, em Israel, em Moisés. Por cabeça dos profetas da verdade e da justiça. O Filho do Homem. Nesta geração, seu filho. Espírito de força. E dirá, não é mentiroso, não vim por moto próprio, por instituir-me, por me estabelecer por super sacerdote, super juiz, super... Não. Eu fui enviado. Estou como ministro. Assim como está Damares. Estou por ministro. Assim como está o Messias. Assim como está o Bolsonaro. Por instituir-se de si mesmos, o Lula tem seu Supremo de si mesmo. E ele vai dizer, Jesus o Cristo vai dizer, eu não vim para mudar lei. A lei está determinada e tudo estabeleceu. E, inclusive, o poder que recebesses para considerar. Então, veja a tua responsabilidade. Ou acha que vai ficar sem julgamento? Ou acha que não vai ser punido? Que poder tu tens de reter? Se o Eterno quer, e assim vai fazer, como reterá? Estás determinado à morte. Teu tempo é curto. Escolha a vida e viva. Arrependa-se. E diga a todo este povo, sim, podemos chamar aqueles do Morro do Alemão? Sim. Educar na justiça. Mostrar o amor de Cristo para com eles, como foi conosco. Mas entregue um irmão Vicente para orientá-los. Um Churchill para comandar aquela nação. Não foi o rei. Ele uma questão de sujeição da ordenação da regra vigente, ele vai ao rei dizer a cada grande decisão que tomaria. Veja, o rei morreu precocemente, em termos de vida mais longa, ele morreu mais cedo. E aí entra a Elizabeth. A Elizabeth está sob a tutela desse homem, do Espírito de Cristo nele, no tanto que lhe foi dado. Escolham. Retorno. E depois de falar Moisés pela boca do velho, pela boca do antigo, dos milênios, em caráter eterno pela boca de Cristo, dirá: eis que céus e terra estão por testemunho contra vós. Saber do poder desse testemunho
Arrependei-vos. Escolham a vida para que vivais. Ou certamente morrereis. Ele diz mais. Ele diz mais. Diz mais. Lá está os homens armados. A bomba atômica procede do pensar de um judeu. Esse pensar foge na época que depois vem todo o Holocausto ao judeu. E desse Holocausto ao judeu vem todo um Holocausto ao Japão, que até então, poucos anos atrás, era como que um lugar de colônias. Era um lugar simples, vivendo da sua simplicidade e da sua cultura. E lá, primeiro voto recebido na contradição, acolheram, veja, está muito próximo do que o presente século, tá? O século anterior, um pouquinho antes, século e meio. 2 séculos, vamos dizer, 2 séculos. Vão acolher a proposição bonita da fantasia de Hollywood. Consequência, uns foram lá mortos no chuveiro e com gás, em que toda a ideia de discussão do valor de batismo se torna por teórico. Uns dirão, mas o batismo foi por imersão. O batismo não é por aspersão. E neste novo, vão discutir e vai ficar por secundário a essência do dito. Vão gerar os perseguidos em Inglaterra, a formação dos novos juízos na América do Norte, por um tempo com uma dimensão de fé, fizeram uma grande nação, mas também em prejuízo de muitos. Mas hoje tem um Biden, do outro lado tem um Putin. Quer dizer, mesmo aqueles que foram os que libertaram, lutaram, mataram seus filhos para libertar aqueles do Holocausto ainda vivos. Agora está em combate contra um Zelensky, que é um judeu. Esses são os caminhos de Deus. Algum reconhecimento de gratidão de alguém para com alguém, ou tudo fica esquecido. E agora suas amarguras serão de fato alimentadas. Os muros das alimentações vão continuar. Mas o Zelensky já se fez por fantasia. Ele era um teatrista de TV. A brincadeira das armas contra o Morro do Alemão estava propondo resolver a corrupção. Viu que é confuso? Ora, agora aquele outro acossado, vai dizer, eu usarei arma atômica. Se continuarem nessa pretensão de querer mudar o pensar da nossa milenar cultura, nós também temos valor. Não querem pôr os ossos. Também está armado agora. E se o Putin lançar a primeira pedra? Qual é a pedra que o outro fará uso dela? Não será aquela que emerge do pensar de Einstein? Eu me perguntaria, o Einstein morreu, até onde ele levou a consideração do peso dessa questão, do tanto quanto ele tinha de vida?
De fato, se ele denota que foi na ignorância, que não sabia o alcance dessas proposições, ele arrependido morreu justificado. Essa é a questão interior do Einstein. Eu estou contando os fatos. E estou dizendo que todos nós somos colocados em armadilhas. E teremos que nessas armadilhas, dela que nós somos de fato retirados, ainda em condições de caminhar, reconheçamos o tanto quanto nos foi dado. De juízo. A dimensão maior do valor da alma do homem. Mas a alimentação está lá. A arma está lá com o Putin, tem arma lá em todo lugar, tem no Irã também. Aí foi disseminada. É como a erva daninha. Foi semeada, aí. E Jesus diz, testificareis, fareis, pensareis, de tudo como os mostraram fazer. Abrir uma porta. E diz, virou um portal para a perdição e a morte. Um só. É a vida. É grave. Não façamos inúteis. Não lançamos no esgoto. Nomes como Noé, Abraão, Isaac, Israel, sobre a cabeça de Jacó. E vai dizer Judá, eu chamo da palavra que vem judeu, terá o cetro sobre as outras tribos, até que venha Siló. Siló, o chamado da fonte de Siloé, em Jerusalém. Enquanto Batista, que gerou toda essa confusão na Inglaterra a respeito se o batismo seria por imersão, como de um chuveiro, também asfixiante, ou se viria pela imersão. Como lá em Jerusalém, essa imersão, as maiores estão lá, elaboradas por Herodes, dentro dos padrões de Roma. E lá estão se purificando. Estão imersos. Essa imersão é Roma. É espírito. Não é coisa. O resto é pelo o testemunho. É uma forma de palavra. Uma palavra soltas ao vento, secas de um lenho seco, por boca de um Lula, de um Haddad, e de todos que são observáveis. Que partido deles tomarei? Tu, por tua casa. Vai destruir tua casa para que eles te dominem? Não. A única arma que cabe é educar. O educar é educar na justa justiça. Usa a palavra justa justiça, porque falar em justiça, prontamente acolherão por judiciário. Eu estivesse dizendo que lá são aqueles que correspondem, como diz não foi o Barroso, algum deles, quando foi elevado, sempre um que leva à presidência naquele ciclo, vai dizer uma palavrinha vazia, ele não tem aquele poder. Qual foi a palavra usada, se lembrar. É como se eles fossem os mediadores dessa ordem. Quando alguém vai retratar da possibilidade do exército tomar e derrubar tudo isso. Mas como derrubaria? Ou tu acha que o Lula lá no morro está incentivando o quê? Talvez seja um resultado da mão de Deus. Daqui a pouco vai ter gente armada dentro da cidade. O exército vai ter que agir agora da maneira das propostas. Aí tu vai ficar do lado do exército, vai ficar do lado do Lula. Para dizer que por partidários vai defender de fato o morro do Alemão. Mas o Fachin já demonstrou qual é o seu lado. Ele tem partido. O Alckmin também. Desde Santo André ele traça a partida.
esse compartilhamento, e todos por temer, e por temer o Alexandre de Moraes, por polícia de juízo e de justiça fraudada. Ficou claro? Da Maria? Eu vou falar das meninas. Estamos no tempo de Sodoma e Gomorra? Certamente. Ouço a Damares e ouço a Xuxa. A tudo vejo. E também sei o que Lula pensa, o que o Moro pensa, o que o Lufux pensa, o que o Alexandre pensa e o que o outro pensa. Eu sei do Lewandowski vem. É uma evidência. Pois bem. A Maria. A Maria está na expressão do retrato, do self de uma sociedade no seu tempo. A mulher. E dirão os bons juízos do Moro, em Lula, dos seus Fachin lá. E desses juízos agora por julgar. Mas a expressão é a Maria, é a mãe. Como a mãe? A mãe que querem corromper. A mãe tem que ser a retratação de um filho. Uma mãe vai satisfazer com alguém no filho na droga. A mãe quer ver. Mas também dessa mãe agora ela foi contaminada, interpretar que tem que empurrar também aquele para ser um consumidor. E vai escolher profissão aquela que tem vantagens. E também de vestes. Aí da fraude se estabelece os valores. O que é mais determinante para o homem buscar. Se torna por razão da sua vida estar aqui. E na perda de juízo, na loucura, ele não consegue saber. Aí ele se vê, de fato, quando ele reage. A reação, de fato, de um Lula, ou a reação de alguém que está no crime, é a raiva contra o espírito que em si mesmo foi semeado. E não traz possibilidade mais de paz, nem de alegria em verdade. Dali para frente, ouvirá e viverá do escárnio. A Maria trocaram pela Xuxa para incentivar as crianças na dança da garrafa, por filhos de Haddad. Para dizer o que tem bom, ele acolheu para que leve aos seus discípulos. E para que os seus discípulos, por professores das suas escolas, levem aquilo que é do seu espírito infame. Em que estou votando? Voto no Radar? Ou voto no Lula? Voto no Coronel? Voto no Matador? Que os coronéis fazem uso dele. Não foram lá matar pessoalmente, mas mandaram. Todo Daniel será consumido. Todo galo terá seu pescoço quebrado. A força do Senhor é maior. Na terra da Veracruz ninguém tocará. Essa terra tem nome. E essa terra tem dono. Um só dono, um só Senhor. 2. Em 22 está aquela figura
dos juízos de Moisés, da luz que lhe foi dada. Estamos por Moisés, como filhos de Abraão, expressão de um pai em verdade. E os filhos que vai ofertar é um filho íntegro, na plenitude do Espírito, a plenitude da vida, a razão do propósito de todo o universo, daquele que existe, eternamente vive. O peso do boi era a oferta do sacerdote e dos príncipes, do novilho dos príncipes. Qual era a oferta para pagar a sua dívida diante da sociedade, diante de Deus? Tá? No peso da onde ele se colocou como autoridade. Da mulher do povo, era suficiente o sacrifício de uma só pombinha. Os responsáveis da proposição de aborto, os sacerdotes e os príncipes. Ficamos por aí, eu falarei até amanhã. Porque Deus eternamente está falando, e continuamente está falando, não há interregno de sua fala, em todo o que eu posso observar, em tudo que meus ouvidos, meus olhos, meu paladar acolhe, fala de um só, gracioso Pai. Um só Deus. Seja o Senhor contigo. Tua casa, por bem dos teus filhos e tuas filhas. Antes que eu esqueça. Estava esquecendo. Que é muito... 1 hora. Vou voltar a Damares e falar também a respeito da Xuxa. As duas figuras estão... Não estão. É como luz e trevas. Quer perceber trevas profundas? Se eu conheço a luz do meio-dia no verão, eu consigo entender, de fato, quando não tenho nem nada, nenhuma réstia de luminosidade dentro do meu quarto à noite. Eu diria que alguém que mora lá no norte, vamos dizer, lá na Noruega, lá naquela região nórdica, a visão dessa luminosidade eles não têm. É uma evidência. A luz lá é mais tênue, é menos intensa. Então, o tanto do afastamento dessa dimensão, dessa luminosidade, aqui nós temos. Lá não. Pois bem, isso dito, perdi o que ia dizer. As minhas memórias, as curtas te conto. As memoriais eternas não tenho como escondê-las, nem esquecer, porque estão sempre presentes de maneira tão grandiosa. Como esquecer? Saber onde é que eu pus aquele fruto? Puxa, a árvore é tão grande. Compreendo. Mas na hora que eu pensar de uma agulha, olha, se ela caiu numa grama, como vou encontrá-la? Mas deixa eu voltar da Maria que eu estou falando. Eu estou falando da Xuxa, eu estou falando da Damares, eu estou falando de um espírito maligno e de um espírito que é a santa, uma expressão da pureza do Filho. Lá em Sodoma, Deus dissera a Abraão que ia destruir Sodoma, e com ela Gomorra, e destruiria porque não havia nenhum justo lá. Por um momento, por um tempo, o Abraão tentou, tendo seu sobrinho Ló, de argumentar, ou como que justificaram, em parte, dizendo, mas destruiria com ele os justos. E foi de 50, chegou a 10, e Deus disse, não, se tiver os justos, não vou
destruir Sodoma. Mas chega no momento que o Abraão concorda, vai perceber que Deus está dizendo que não existe um justo lá. Não há nenhuma semente aproveitável, só tem joio. Veja. E pôs na mão do Putin a escolha. Ou de um Biden. Por a grande língua. Ou de um alguém. Por Churchill. Para escolher por chuveiro, ou escolher por uma mitzvah, ou escolher por batismo nas águas correntes, para tirar a lepra do oficial maior da Assíria. Dizendo o profeta, 7 vezes vos purificareis ao entrar e sair da água. O que está dizendo? Não vou entrar. Não é mais uma hora de conversação. Mas é importante compreender que esse momento é crucial. A decisão hoje no Brasil responde também uma récia reabertura de luz para toda a Europa e toda a Ásia. Nós viemos de lá. Eu não sou fruto daqui, exclusivamente admitão, nasci do nada, ou nasci do partido do Lula. Não tem sentido. Eu venho de lá. Desde antes que tudo fosse estabelecido. Antes que existisse o mundo. Eu vinha. Também o espírito da Xuxa, comigo, o espírito da Damares. Volta a Sodoma. A sentença declarada a Abraão. Aí Deus diz a Abraão, enviarei 2 anjos, e eles destruirão Sodoma. Aliás, 2 anjos para tirar o Ló de lá. Na expressão da Xuxa, da compadecida, que vai dar um péssimo testemunho. Na dança da garrafa. Quando chegam os anjos na casa do Ló, estão entrando agora. Aí estão eles, na sua casa. O Ló, a expressão agora, vou fazer o teatro, de cada um que está ouvindo, de quem vos digo, agora vai ser destruído e ele vai dizer. Mas quando ele vai lá para dizer, já tem aquela súcia no Morro do Alemão. Daí está lá o Moraes. Ok? E naquele momento, diz a Damares, na expressão do Espírito ao Ló, não? Diz que eles queriam corromper os anjos. Já na entrada, o Ló tem 2 filhas pequenas. Duas filhas pequenas, 3 anos. E diz o Ló, não toquem nos anjos. A Damares ouviu isso?
Puxa, e a Xuxa que ouviu? Não toque nos anjos. Usem. Ele diz, oló. Oló. Eu estou falando agora como Abraão, no entendimento de Abraão. Não toquem nas minhas filhas. Usem as minhas, se as minhas na expressão daquela sociedade corrompida. E as meninas, com cartazes na rua, não resistem mais a esta dor do vazio, de coisas, de drogas. Queremos morrer. Não tenho poder, não tenho em mim de matar-me. Estou com medo. Estou com medo. Me dei o direito de matar meu filho. Assim eu cesso.